Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte e depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. As senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Então comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Comecei a pedir socorro, a misericórdia de Deus, mas com fé, com escândalo, né? Mas com fé. Um sacerdote católico que estava não muito longe de mim. Alguém disse, o Chico Xavier está ali, ele é médium e é espírita. E esse sacerdote, com muita bondade, disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos, e o Chico está orando conosco no texto. Eu disse, assim, graças a Deus, Padre, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Então aí entra o espírito de Emmanuel. Parece que é uma coisa... Entrou no avião? Parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é a verdade. Ele entrou no avião. Como mas vocês viram o espírito entrar? Então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele me disse assim, por que é que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que é que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos, né? Eu falei assim, bem, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Ele falou assim, estão, e o que é que há com isso? Não tem muita gente em perigo de vida, vocês não são privilegiados, não é? Eu falei assim, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. E continuei a gritar e falei, socorro, meu Deus, e o povo todo gritando socorro, né? Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Eu disse, mas e a morte? E nós estamos apavorados diante da morte. Ele falou assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu falei, estão. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo e estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus gritos. Morra com fé em Deus. Muito bem. Disse, eu quero só saber como é que a gente pode morrer com educação. Ela quer saber, dentro da doutrina espírita, como se explica mortes assim, aos milhares, em guerras, em enchentes, em toda espécie de catástrofe. Principalmente essa última ocorrida na Índia, da guerra entre o Paquistão. São as provações coletivas que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes, empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo.
Às vezes operamos em grupo, às vezes em vastíssimos grupos. E no tempo devido, os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros quando estamos acumpliciados nas mesmas culpas. Porque a lei de Deus é a lei de Deus, é formada de justiça e de misericórdia. Agora é bom enfatizar que a morte coletiva há um resgate coletivo. No entanto, cada resgate é diferente do outro. Nesse sentido, a gente tem que entender que cada um tem uma colheita. E que todos escolheram naquele momento, os tsunamis, os acidentes aéreos, os terremotos. Aqueles que estavam ali tinham um compromisso de um resgate coletivo, mas cada um o enfrenta de uma forma diferente e cada um tem uma colheita também de forma diferente. Porque no meio de tudo isso, às vezes, tem pessoas que superam, por exemplo, um tsunami, um terremoto e saem ileso. No 11 de setembro, famoso 11 de setembro, lá nas Torres Gêmeas, em Nova York, tive um deficiente visual no 22º andar e saiu ileso com um cão-guia, sem nenhum problema. E outras pessoas que não tinham nada, que aparentemente não tinham nada a ver, tiveram seu resgate ocorrido ali. Tragédia, grande desolação, famílias abandonadas, morte, os bombeiros, destruição, resgate, terremoto, furacão, total, tsunami, clima desolador. Famílias procuram sobreviventes desesperadamente, desabrigados. Ataque tsunami, terrorista faz milhares de vítimas. Deslizamento no morro causa milhares de mortes no muitas Rio de pessoas Janeiro. mutiladas. O terremoto deixou a cidade destruída, muitas vítimas. Isso não quer dizer que aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, um desastre aéreo, o avião explode, queima e ali desencarnam 100, 200 ou mais pessoas, não significa que aquelas pessoas se envolveram no passado numa ocorrência do mesmo nível, ou foram cúmplices, ou fizeram juntos aqueles crimes, não quer dizer isso. Mas sim que por atração vibratória, pessoas de diferentes experiências, mas que tiveram também compromissos, comprometimentos, dívidas no ontem, que hoje estão se refletindo, podem ser atraídas para determinado local e, a partir daí, passarem pelo processo desencarnatório juntas, devido exatamente àquilo tudo que no passado estava prevalecendo no presente. Esses flagelos destruidores, como o Livro dos Espíritos denomina, nada mais são que essas catástrofes naturais. Em O Livro dos Espíritos encontramos que os efeitos imediatos de uma catástrofe, de mortes coletivas, é exatamente o despertar da solidariedade. Então existe um efeito moral e a sua primeira grande reação é realmente o despertar do sentimento de solidariedade. Felizmente, o homem tem dentro dele a marca de Deus. E quando é chamado, quando é sensibilizado, essa marca se expressa. O Evangelho nos lembra que o homem mais cruel, mais necessitado, tem por um ser, um objeto qualquer, um amor ardente. Nós temos, criados por Deus, filhos da luz, temos, como diz o Livro dos Espíritos, a assinatura da luz. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. E nas horas em que acontece um problema muito grande, lembramos a nossa fragilidade quando encarnados. E nos assustamos e sofremos por aquele outro e por nós mesmos. E procuramos ajudá-lo como desejamos ser ajudados. Não é fácil para uma família que passou por a experiência da desencarnação de um ente querido numa tragédia coletiva. Nós sabemos o quanto isso deve ser difícil, doloroso, os familiares ficam traumatizados, alguns precisam até de tratamentos psicológicos, as coisas acontecem devido também ao fato da morte ter sido, assim, nesse sentido, traumática. E a família pensa o quanto aquele ente querido deve ter sofrido, a angústia, aqueles minutos, tudo isso envolve esse momento tão trágico para as pessoas.
a morte sempre apresenta essa conotação, e quanto mais sendo dessa maneira. Mas nós sabemos que o Espiritismo traz para as criaturas uma consolação como nenhuma outra, porque nossos entes queridos não se perderam. Embora tenham passado por essa experiência dolorosa, essa desencarnação tão difícil, tão sofrida, eles estão no mundo espiritual e estão bem porque deixaram para trás um compromisso perante a justiça divina. Conseguiram ressarcir, resgatar a si mesmo nesse processo de construção do próprio eu. A espiritualidade está sempre preparada para os desencarnes coletivos, até porque, dependendo da hierarquia espiritual, esse planejamento é de conhecimento dos nossos irmãos socorristas, dos nossos irmãos dirigentes. Não existe, na questão de guerras, na questão de tsunamis, de furacões, de maremotos, enfim, toda a condição que vá provocar a desencarnação, o plano espiritual se prepara convenientemente para receber aqueles nossos irmãos. Em especial, a nação, o idioma daqueles irmãos que estão desencarnando, a cultura religiosa, a cultura social. A espiritualidade é perfeita, ela já se organiza de forma que o desencarnado, não importa qual é o gênero de morte que ele tenha tido, mas ele vai sempre ser acolhido, porque a espiritualidade está planejando, está orientando, está designando os locais, as colônias, os hospitais, enfim, não existe nenhuma probabilidade de haver algum caso que não esteja coberto pela lei de Deus. Não existe coincidência, não existe casualidade, tudo está planejado, tudo está programado para que os irmãos desencarnados coletivamente ou individualmente sejam sempre acolhidos pelos irmãos maiores. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos ensinam que Deus permite a ocorrência de flagelos coletivos ou mortes em grande quantidade para fazer a humanidade avançar mais depressa. Então a ocorrência futura, que muita gente se preocupa se haverá ou não mortes coletivas e grandes flagelos, vai depender muito da nossa decisão em mudar o comportamento, vai depender das nossas escolhas, porque muitas vezes a dor é o instrumento utilizado pela providência divina para nos fazer avançar. Então a ocorrência ou não de grandes flagelos e de mortes coletivas vai depender da nossa postura moral perante a própria vida. A Terra tem que se acomodar, a Terra vai amadurecendo. Enquanto isso, placas vão se acomodando, vulcões vão esfriando a Terra, faz parte, assim como um adolescente está sujeito a explosões hormonais, a Terra está sujeita a um amadurecimento com alguma dificuldade, que traz dor para os seus habitantes. Nós não temos uma visão ampla, nós enquanto encarnados, olhamos apenas aquele momento, aquelas pessoas que desencarnam dessa maneira, aquele acontecimento, e não temos assim uma noção do quanto isso vai fazer com que haja algum progresso naquela região, também para os espíritos que desencarnam dessa maneira, lembrando que a misericórdia divina jamais falta para essas criaturas. Sempre estará presente essa justiça divina, que é perfeita, ninguém morre ali injustamente, e também porque a bondade divina atenua o sofrimento, benfeitores espirituais, amigos da espiritualidade estarão ali ajudando aqueles que estão nesse processo desencarnatório, que nós aqui que estamos ficando sabendo dessa ocorrência, imaginamos ter sido uma tragédia com uma dor que nem sequer conseguimos avaliar. Mas pelo que sabemos, a misericórdia divina atua e suaviza aqueles momentos tão difíceis. Agora, nós também precisamos entender que estas modificações que acontecem na Terra não foram feitas para nos deixar infelizes, sofredores, assustados. São modificações do planeta Terra, mas não são o término da nossa vida espiritual. Poderíamos todos ficar mais serenos, sabendo que temos de enfrentar certas tragédias e problemas, mas que temos oportunidade de viver, de construir, de aprender, de evoluir. Vamos dar mais valor ao tempo bom que temos para viver.
não deixar que ele se escoe em nossas mãos, para depois ficarmos lamentando porque aconteceu alguma tragédia e achamos que nos impediu. Valorizemos nosso tempo e nossa vida segundo as leis de Deus. Ensinam os Espíritos que Deus permite os grandes flagelos naturais para fazer a humanidade avançar mais depressa. E nós vamos notar com facilidade que, diante dos flagelos naturais, há um avanço material muito grande decorrente das pesquisas, da pesquisa de vacinas ou do trabalho material em torno de evitar-se esses eventos. Mas, ao mesmo tempo, um grande progresso moral, pois que desperta a solidariedade. Nos voltamos uns para os outros para nos ajudarmos. Muito temos a aprender ainda, mas certamente esse é o futuro do planeta Terra, que será habitado então por populações muito mais numerosas, porque a nossa Terra é capaz de alimentar muita gente mais do que atualmente, quando soubermos produzir adequadamente e partilhar fraternamente. O mundo está melhorando, não tão rapidamente como desejaríamos, mas o tempo é uma ilusão. Mas o importante é que o indivíduo da Terra está se tornando a cada dia melhor. Outrora e ainda hoje nas guerras, ele não se sensibiliza tanto com o sofrimento do próximo. Um mata o outro, jogam bombas, mas um grande número já não tem coragem de ir para a guerra. Um grande número já é incapaz de matar uma formiga, de destruir uma árvore. Um mundo melhor está se formando. O Apocalipse, que é uma obra tida como uma catastrófica, na verdade, o Apocalipse, no capítulo 21, tem lá duas informações importantíssimas para que a gente o considere não uma obra de tragédias, mas uma obra de esperanças, de incentivo. É Jesus voltando para trazer conforto e consolo àqueles que sofrem nesse período de colheita final da mudança do planeta. O capítulo 21 diz assim: Deus enxugará toda lágrima, haverá um novo céu e uma nova terra. Então essas duas informações de Jesus, falando que Deus enxugará toda lágrima, já diz que com certeza acabarão dores, tragédias, maremoto, terremoto. Esses episódios de tristezas e de mortes coletivas que muita gente está vendo agora acontecendo com o tsunami, com todas essas alterações físicas, porque, na verdade, o próprio Jesus diz que a Terra, sendo um planeta de regeneração, nela não haverá mais tragédias nem tristezas, mas porque todas as lágrimas serão enxugadas por Deus e nós estaremos vivendo um novo céu, uma nova terra, uma nova era de paz. É um tema que vira e mexe, né? Vem na mídia e as pessoas que têm acesso à informação espírita acabam se perguntando, né, por que ocorrem estas tragédias. Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz alguns comentários a respeito desta questão, primeiro que os espíritos nos advertem, né, que não existe uma fatalidade. Sim. Aliás, a única seria desencarnar. E tudo que está dentro da vida, né, física, tem uma questão espiritual, sim, antecedentes espirituais, ou aquela questão da pré-encarnação, pré-programação. Mas quando chega aqui, nós temos uma variante de situações em função do nosso entendimento, da nossa inteligência, da nossa vontade. E no caso das tragédias coletivas, os espíritos informam que eles acabam se aproveitando desta conjuntura para poder fazer aquela seleção, né, o joio do trigo, na questão do desencarne das pessoas que estarão envolvidas nessa situação. Então, muita gente pensa, um avião que cai, por exemplo, já estava previsto cair? Não, mas os espíritos se aproveitam de algumas falhas nossas. Bom, já que esse pessoal vai se reunir, vai acontecer e não tem como evitar, então esse grupo que está aqui, nós vamos ver qual destes espíritos são ligados em que precisam passar por esse tipo de experiência. Tanto que tem gente que escapa, né, do voo, de um acidente, do ônibus, enfim. Por quê? Não estava previsto dentro daquela linha demarcatória que é pré-encarnação, passar por determinadas experiências e situações. Então, não existe ali uma mão divina, né? Era um termo que se usava na época do século XIX, né? A mão de Deus, né? Afundou o navio ou bateu os vagões de uma locomotiva. Então, não existe isso.
O que existe são falhas humanas e os espíritos, sabendo destas falhas humanas com muita antecedência, sabem que os espíritos que estarão ali reunidos vão precisar desse tipo de experiência para o seu próprio aprendizado e aperfeiçoamento. E aqueles que ficam também passam por esta experiência, né, de perder, entre aspas, os seus entes queridos e também aprenderão com esse tipo de experiência. Então, Cláudio, mas como você mesmo está falando, baseado no Livro dos Espíritos, alguns precisavam passar por essa experiência e é todo um trabalho feito também pela espiritualidade. Mas alguns que estão nesse meio não precisam estar, estão ali porque, né, aconteceu. E isso daí tem um livro que cita, e eu não estou me lembrando qual é. E aí eles são retirados de uma forma diferenciada, né? Não sentem o choque, não sentem a tragédia e são retirados antes. Você pode falar sobre isso? A gente tem que entender que quando alguns livros comentam a respeito desse pós, né, acidente ou pós-morte, é a visão de alguns ou de um grupo, né? Então não quer dizer que ocorra com todas as pessoas em todos os acidentes ou cataclismos que acontece na Terra. O que existe como está lá na Gênese, nos fluidos, existem faixas de energias e a gente vai se conectando com algumas delas. No caso das catástrofes, dá-se a entender que essa faixa de energia vai atraindo um grupo de pessoas, de almas, né, que estão encarnadas, e em algum determinado momento isso acaba ocorrendo para todos. Mas os espíritos esclarecem também que a grande questão quando ocorre esses acidentes ou essas questões coletivas não é tanto o fato em si, mas o pós. E que no pós é que os espíritos que coordenam as reencarnações sabem fazer uma espécie de avaliação se aquele espírito necessitava ou não passar por aquela situação. No caso de alguém que necessita, tudo bem, está dentro daquela linha energética. Mas quem não necessita também será amparado e vai ter outras oportunidades encarnatórias. Então, do nosso ponto de vista, parece o fim, né? Uma coisa muito chocante. Do ponto de vista dos espíritos mais evoluídos, aquilo é uma experiência que para eles não importa como a pessoa morreu ou desencarnou, mas sim como ela vai aproveitar aquela situação para eventos futuros ou reencarnações futuras ou a vida em outras dimensões espirituais. Sim, e no caso até um amadurecimento de conhecimento espiritual, né? Porque, ajuda, facilita, né? Porque nada desenlace. Certo. Então, as pessoas que ficam, você comentou assim, mas, por exemplo, famílias que têm aí sofrido, se entregado em depressões e etc., situações dessa forma, puxam para elas doenças, inclusive, por conta, né, da mente, do sentimento, todo o sofrimento que passou. O que você falaria para essas mães, para esses pais, para essas famílias que tiveram essas perdas tão dolorosas e como ainda continua acontecendo? Né? Porque a gente liga a televisão, é um absurdo. A todo momento. É prédio que está caindo, são situações de incêndio, né? Aviões que continuam tendo esses desastres, esses acontecimentos. Então parece que está aumentando muito também o sofrimento das famílias e dos amigos e dos parentes. Eu não diria aumentar, porque dá a impressão que está acontecendo alguma coisa por trás que a gente não está enxergando, né? Sim. Como uma espécie de determinismo divino. Eu diria que são muitos espíritos que reencarnaram na Terra com problemáticas e dificuldades, como todos nós, e alguns necessariamente têm que passar por esse tipo de experiência, muito provavelmente para uma evolução um pouco mais rápida ou para eliminar certas questões internas que trouxe de outras experiências que não foram tão boas. E nesse conjunto a família está também incluída, né? Porque muito provavelmente a família, antes de encarnar, já sabe que vai passar por esse tipo de situação. Mas acontece que quando a gente está na Terra, uma, em virtude do esquecimento do passado, e outra, pela conjuntura do meio, que é muito materialista, né? Mesmo a gente sendo espírita, nós sentimos o desencarne de um familiar, de um ente querido, mesmo sabendo que a vida continua, a gente ainda tem uma visão assim que parece que é o fim, que acabou, isso acaba levando a esse tipo de sofrimento. Então aí, essa conjuntura, o esquecimento do passado,
essa questão que a gente não sabe bem o que vem posterior, então a gente acha que realmente perdemos um ente querido. E não perdeu. E não perdeu. E aí a gente entra nesse tipo de pensamento, né? Bom, já que eu perdi, então não tenho mais sentido na vida. Se entrega mesmo à depressão. E acabo me entregando a uma série de questões. Então, a grande questão que o Espiritismo traz é: a vida continua, essa ligação com o ente querido continua, permanece, esse amor, esse elo. Agora, estamos em dimensões diferentes, então eu tenho que continuar a minha vida e ele vai continuar a vida dele em outra dimensão. E eu tenho que continuar da melhor maneira possível, até para que ele, quando estiver lá no mundo espiritual, também tenha a tranquilidade, paciência de ver, não, minha família continua lá na Terra e está vivendo bem. Agora imagine você no mundo espiritual, sabendo que seus familiares não estão bem, não estão legais, estão sofrendo. Então você não fica bem também no mundo espiritual. Então é uma caridade dupla. Sim. Ao mesmo tempo que você se recupera, se harmoniza, entende e continua vivendo da melhor forma, você ajuda o outro que está no mundo espiritual também a continuar vivendo lá da melhor forma, porque ambos estão conscientes de que estão em dimensões diferentes, mas a vida continua e vão levando isso dentro da proposta de caridade, de amor, de solidariedade e fraternidade. Agora, quando eu estou sofrendo aqui, com certeza esse familiar desencarnado também vai sofrer lá. É importante, né? Porque ficar chorando demais, né? Naquele desespero realmente, não podemos esquecer que lá eles sentem. Sentem tudo, né? E sofrem muito também. Você tem a fase do luto, que é normal, né? Os especialistas em tanatologia dizem até 2 anos. Passou disso e começa a atrapalhar, você não começa a se desenvolver, quer largar da vida, né? Pois é. Aí é que entra a logoterapia, né? Que o Aldenir Leite aqui na TV e na rádio fala tão bem, que você precisa ter um sentido de vida. Sentido de vida, E o exatamente. sentido de vida é você trabalhar dentro dessas propostas de estar em harmonia, e sabemos que, como espíritas, a vida continua, aqueles que foram para o outro lado também continuarão em harmonia, porque vão nos ver aqui em harmonia. Como o Chico fala, a saudade dói dos dois lados. Isso, é. Cláudio, então esses espíritos que desencarnam assim nessas tragédias, ou mesmo de formas repentinas, que não está se esperando por uma doença, por um internamento, etc. Como é que fica o reencontro deles com os entes que já se foram e com aqueles que também, quando chegarem a hora deles, vai ser mais demorado, menos demorado? Como é que a gente explica isso para quem não tem muito o conhecimento do estudo da doutrina espírita e também para o que tem? Eu pego como parâmetro o Céu e o Inferno, né? O livro de Kardec, que tem vários relatos de como os espíritos chegaram e estão no mundo espiritual. E o que varia é a questão de consciência, né? O conhecimento que a pessoa tinha aqui na Terra espiritual e o quanto ela praticou deste conhecimento, né? Então, no Céu e Inferno, você pega gente que sabia que existia um mundo espiritual, mas levou uma vida desregrada. Então, isso acaba prejudicando no processo de adaptação no mundo espiritual. E você tem o contrário, pessoas que não tinham escolaridade nenhuma, mas eram puro amor. E quando chegaram no mundo espiritual, tiveram ali uma outra condição muito melhor de se adaptar e ter relação com outros espíritos da mesma categoria. Eu digo que o reencontro sempre irá ocorrer. Demore mais ou menos? Mais ou menos, sempre ocorre, mas vai depender justamente da condição daquele espírito desencarnado, de como ele está se adaptando e se adequando a essa nova estrutura de vida fora aqui da nossa matéria. Podemos falar de afinidade? Eu diria afinidade, mas tem a questão de como ele entende o local que ele está, o momento que ele está. Então é um pouquinho além da afinidade. Isso, as porque o questões pensamento internas. fica. O pensamento ele fica, mas eu acho que tem algo a mais, que é o quanto o espírito está nesse processo de aprendizado, de entender que agora ele está numa outra condição. O filme Nosso Lar acho que mostrou um pouco disso, né? Quando o André Luiz vai visitar a ex-esposa, né, a viúva, e ela está com outro marido, né? Então, naquele momento ele sai lá do local que ele estava em Nosso Lar, mais ou menos bom, né, legal, e vai visitar a família e de repente ele se vê no umbral de novo. Então,
qual que é o processo que foi passado ali? A questão da consciência, né? Então, se a sua consciência está indo numa linha contínua, produtiva, você vai ter, com certeza, boas condições no mundo espiritual. Mas se você se desequilibra, imediatamente esse desequilíbrio te coloca numa situação um pouco conflitante. Igualzinho, né? O filme mostra mesmo. Então, acho que tem esses reencontros, sim, até porque Deus ele é amor e misericórdia, mas vai depender da condição de cada um e entender esse processo e se adaptar a essa nova e velha vida, né, que é o mundo espiritual. Mas é importante prestar atenção no que o Cláudio falou no início. Demorando ou mais ou menos, tem o reencontro. Então acalma seu coraçãozinho aí, que você vai ver sim, e também aqueles que já se foram vão se reencontrar no momento certo, na condição sim. também certa. E às vezes também tem os processos pedagógicos de adaptação, como por exemplo a questão do sono físico, né? Muita gente recorda quando acorda que se encontrou com um parente recém-desencarnado, com o pai, com a mãe, ou com aquela tia que já está há muito tempo no mundo espiritual. Então, isso são processos que aos poucos vão acontecendo justamente para adaptar ambos os lados, né, nessa nova realidade, um no mundo espiritual e outra pessoa que continua aqui. E às vezes nem lembra e se encontrou. E se encontrou, mas você sente que alguma coisa te preencheu, né? Não está mais aquele vazio. É muito legal isso. E também tem a condição, Cláudio, daqueles que desencarnaram e estão em tratamento espiritual, nos hospitais, nos locais, né, de reabilitação. Também ocorre essa parte, né? Eu acredito até que a maioria, né? Sim, eles não ficam desamparados. Não, todo mundo é amparado e tem essa questão. Às vezes, em trabalhos de psicografia, nas casas espíritas, as pessoas se perguntam, né? Por que eu não recebi uma psicografia? Muito provavelmente o espírito está se adaptando, ou ainda não pode se corresponder, ou ainda está em hospitais, em tratamentos. Tem essa questão também. E a ansiedade do que ficou aqui, dificulta também a comunicação do outro, principalmente se ele estiver em tratamento? Não diria dificulta, mas eu acho que é como a mãe e o filho, né? Você está no seu trabalho e o filho em casa, e o filho fica te ligando toda hora. Mãe, quando é que você vem aqui em casa? E você tem que cumprir o seu horário no trabalho. Você vai ficar bem lá no seu trabalho? Você vai ficar com um incômodo, uma sensação ali até de insegurança, querendo olhar para o relógio toda hora. Então vai ser um tempo ali que você vai gastar muita energia para poder atender lá o pedido do seu filho, até atender. Então, eu acho que ocorre esse tipo de situação também. É como você chamar uma pessoa, ela não pode te atender. Então, não diria uma ansiedade, mas ela vai sentir um certo desconforto em não poder ir até você, em não poder sair daquele local naquele momento. Então, eu acho que a gente tem que ter... É lógico que é um processo natural de adaptação, principalmente de quem fica, né? Você passou 30, 40 anos com uma pessoa, ela não está mais fisicamente do seu lado, então ainda é um processo de maturação, mas isso leva tempo. Então eu acho que devem ter ali socorristas preparados, especializados nessa psicologia, né? De também fornecer informações para quem está no mundo espiritual, de entender que isso é um processo natural de quem fica, e que as coisas vão se normalizar com o passar do tempo. Você falando dessa parte de quem fica e quem vai, a gente ouve muito casais, alguns até de idade, dizer, não, a hora que ele ou ela for, eu não vou aguentar, no dia seguinte... Acontece isso por conta de chamar? Pois é, e aí? A pessoa está abreviando a sua... parte que tem que viver aqui na Terra por conta dessa... Essa é uma boa pergunta, que eu penso e não cheguei ainda a uma conclusão, porque em família já vi muitos casos disso, principalmente do marido, né? Sim. Quando a mulher desencarna, pouco tempo depois ele desencarna também. Não tem uma resposta fechada, definitiva para isso, mas o que uma vez conversando com o médium, ele disse o seguinte, é uma hipótese, né? Não quer dizer que é uma solução definitiva. Como os casais estão muito ligados energeticamente e aquilo alimenta um ao outro, quando um sai fisicamente, fica faltando uma alimentação. Será que energética. Energia vital, e aí fluido vital? O que ficou acaba se sentindo mais fraco, vai se debilitando até desencarnar. E acaba indo mesmo. É uma hipótese lógica, mas não sei se aplicaria a todos os casos. Pois é. Eu acho que fica uma dependência energética mesmo, como você falou,
que de repente faz com que ele vá, ou a outra pessoa do casal vá mais rápido. Agora o que é e aí fica a responsabilidade. O que é constatado é que o homem realmente ele não aguenta ficar muito tempo. Sim. Principalmente se ficou 40, 50 anos casado. Isso. Já pensou? Aí vai. Bom, em tudo tem a mão divina também, né? Então, com e a certeza misericórdia. é amparado, Sim. né? E os espíritos que coordenam esse tipo de situação entendem dessa necessidade e amparam a pessoa nesse processo aí de desencarnação. Com certeza. Então, Cláudio, por exemplo, na época do Titanic, na época realmente de grandes, né, tragédias, catástrofes aí, ainda tem espíritos presos a essa situação. Não é? Fica aquela energia, inclusive no local, como a gente sabe que fica mesmo. E aí, é prece? Alguma coisa que tem que ser feita no local, são os parentes que estão segurando essa energia. Você pode falar mais ou menos o que pode estar acontecendo? Olha, Celina, falo por experiência própria, né? Porque chegamos a visitar algumas casas de parentes que desencarnaram e essas pessoas, enquanto estavam em vida, eram pessoas desequilibradas. E se você se afiniza com essa energia, mesmo que o espírito não esteja lá, mas a energia que ele deixou no ambiente, se você se conectar, você acaba agindo ou sofrendo a mesma dor que aquela pessoa sofreu em vida. É um negócio muito louco e interessante ao mesmo tempo, né? Então a gente tem locais na Terra que passaram por grandes tragédias que aqueles que são mais sensíveis, né, ou médiums, acabam até captando essa energia, né? E às vezes os espíritos nem precisam estar lá. É só a energia que ficou imantada em objetos, em casas, em cidades, em regiões, como lá em Auschwitz, na Europa, né? As pessoas que vão lá acabam se sentindo mal. A melhor forma de proteção é você ir com oração, a prece. Isso vai te colocar como se fosse numa bolha ou num escudo, para quem gosta de ficção científica, um escudo defletor, em que essas energias não vão te contaminar. Então a prece ajuda e muito nessa forma de proteção. Então pedir orientação, falar para os espíritos superiores para higienizarem aquele ambiente e se há algum espírito que ainda está naquela condição, que ele possa ser orientado, resgatado. Né? Com certeza. Porque você indo em lugares, que nem em Nova York, né, onde houve lá o 11 de setembro, e outros lugares, no México, na própria Europa, e você sente, né, se a gente sente mais facilmente em casas de parentes e amigos, nesses locais grandes, de grande massa, e de que o povo continua indo lá e visitando, você sente uma energia bem ruimzinha. Aí tem dois detalhes. Um é que a energia que imanta o local, né, de tantas pessoas pensarem naquele fato, e pode ocorrer também da presença de espíritos que ainda não se libertaram e continuam através do ódio, da vingança, né? Não foram para a luz como lá no filme Ghost, ainda continuam vibrando e aí colocando mais peso naquela matéria energética. Né? Não adianta, a prece é o que nós temos mais poderoso em nossa mente, em nosso coração, nas nossas mãos. Né? Verdade, não é à toa que o Kardec colocou um capítulo inteiro. Sobre preces. Né? Aquilo tem um fundamento, um sentido. Apesar de alguns não gostarem, mas se ele fez aquilo é porque ele sabia dessa necessidade que a gente tem de se religar com o mais alto. Tá certo, a força do pensamento e do amor. Né? Eu me lembro de uma frase de Gandhi que ele dizia assim: a verdade é resistente como um diamante, mas delicada como a flor de um pessegueiro. Eu, uma vez, olhei para essa flor do pessegueiro, ela é realmente extremamente delicada. Uma pessoa que sofre uma perda desse porte, uma perda de um filho na idade infantil, a última coisa que ela está precisando, talvez, é de verdades duras, ou de doutrinação dogmática. Essa pessoa está precisando de empatia, de você sentir junto, compartilhar com ela e mostrar de forma carinhosa que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. E que aquela morte foi do corpo.
foi do veículo que era utilizado para o espírito. Olha, eu vivi uma experiência nesse sentido, se vocês me permitem contar, em São José do Rio Preto, numa cidade pertinho de São José do Rio Preto, cidade pequenininha, um casal que frequentava o grupo espírita. O marido não era assim bem espírita, mas ele acompanhava a esposa, que era uma grande trabalhadora. Eles tinham 2 filhos e um comércio na cidade pequenininha. Uma quadrilha invadiu essa cidade pequena e ficou monitorando a atividade deles. Descobriu que ao entardecer eles pegavam o dinheiro do armazém que era vendido e levavam para um sítio, que eles moravam num sítio próximo. Eles monitoraram. Quando eles foram para o sítio, a quadrilha invadiu, o pai estava descascando laranja na porta do sítio, eles metralharam o pai caiu no chão, ensanguentado, eles entraram, o filho resistiu, e eles atiraram também no filho, pegaram o dinheiro e saíram correndo. O pai saiu arrastando até o interior da casa, e o filho falou assim: pai, procura socorro porque eu já estou morrendo. E morreu nos braços dele. O pai se arrastou por 3 quilômetros, chegou até o centro do vilarejo, e lá ele foi atendido e sobreviveu. Quando eu chego no grupo para fazer a palestra, estava o pai e a mãe. O pai olhou para mim, começou a chorar e falou assim: fala alguma coisa para mim. Olha, foram talvez os 5 segundos mais longos da minha vida. Porque depois de 22 anos de espiritismo, há 22 anos que sou espírita, graças a Deus, eu fiquei sem palavras. Então eu dei um abraço nele e falei assim: nada que eu fale agora vai aliviar a sua dor, mas eu não posso deixar de dizer: seu filho vive, seu filho está vivo. E foi uma coisa tão interessante, porque isso eu falei, tinha acabado a palestra, eu falei isso para ele, começou a chorar, a mãe chorar, foi aquela emoção grande, e chegou, nesse momento, chegou a noiva do rapaz. O rapaz estava noivo, e falou para mim assim: olha, quando ele morreu, na hora do velório, que eu sou muito católica, eu coloquei um terço nas mãos dele no caixão. E eles fecharam o caixão e eu falei para ele assim: isso aqui é o símbolo do nosso amor. Coloquei o terço nas mãos dele. Passado uma semana depois, Haroldo, eu estava assim meio que adormecida, de repente eu vi uma senhora no meu quarto, toda vestida de branco, com um terço na mão. Eu falei: olha, então você teve uma visão, né, você está falando. Eu falei: você viu? Eu vi, eu estava acordado, eu vi, ela chegou e mostrou o terço. O que é isso? A gente vai explicar. Olha, naturalmente o espírito deve ter te sensibilizado, você conseguiu enxergar, e ali era ele que não podia vir, porque está em processo de recuperação ainda no plano espiritual, te mostrando que ele está vivo. A hora que eu acabei de falar isso, entrou um senhor no grupo, que estava até aqui no congresso, e é um médium vidente assim, muito bom. Ele entrou, que não tinha ouvido a conversa, chegou de carro, o carro parou na porta, ele desceu, com um casal de amigos que estava aqui comigo, chegou até nós, olhou para a moça e falou assim: olha, não é para você ficar assustada não, minha filha, mas tem uma senhora de branco aqui com as mãos estendidas e um terço na mão. E a família toda reunida. Então para mim foi um alento, porque era a certeza de que a espiritualidade estava querendo dar uma mensagem para aquela família. E nesse momento de transição que nós estamos passando, nós precisamos nos acostumar a pensar como espíritos. A pensar como espíritos. Quando você pensa como espírito, nós vamos enxergar de uma forma mais natural. Não estou dizendo que dói menos. Eu tenho um filho de 4 anos. É claro que se eu perco meu filho num acidente, vai ser uma dor profunda. Não estou dizendo isso.
Mas é preciso encarar que corpos perecem, corpos morrem, e Deus é Pai de espíritos imortais.